Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ju e esse aqui é mais um episódio do canal Analisando. E no tema de hoje vamos falar sobre uberização. O texto transcrito deste episódio ficará disponível no meu blog, que você acessa com o link que vou deixar na descrição, ou através do perfil do Instagram, @anal.lisando. É isso, vamos lá? O sistema capitalista irá se apresentar em uma formulação cada vez mais parasitária, a fim de avançar sobre a sua lógica de lucro e processo de acúmulo de capital. O capitalismo é um sistema de pequenas crises, que lhe garantem a manutenção e reformulação. Isso ocorre de várias formas, seja a partir da precarização ou não remuneração de alguns serviços, seja pela manutenção de uma política de empobrecimento social, entre outros fatores. E o que chamamos de crise do capitalismo, então? Compreendo esta, que chamamos crise do capitalismo, como sintoma agravado da doença que é o próprio sistema capitalista. Bauman, em O Capitalismo Parasitário, explicita a formulação de processos capitalistas na exploração subjetiva das pessoas e como esse aprofundamento se desloca. Dentro disso, oferece em diversos momentos uma reflexão muito aguçada que ajuda a compreender, entre outras coisas, o próprio neoliberalismo. Um dos casos mais perversos em debate no livro é a necessidade do endividamento das pessoas e como este se faz necessário para alguns setores, principalmente bancário e imobiliário, o que remete às várias políticas baseadas em crédito e consumo dos últimos anos, em diversas partes do mundo, aplicadas inclusive, mas não somente, por governos à esquerda política. Mas aqui nesse texto quero tratar de outra tecnologia de parasitar e explorar as subjetividades, o processo de precarização do trabalho que atualmente chamamos de uberização. Analisar a uberização passa principalmente, mas não só, por uma análise conjuntural da construção político-econômica neoliberal dos últimos anos. O processo capitalista passou a trabalhar com a ideia de operar sobre subjetividades cada vez mais fortes, gerando demandas, criando produtos e mercadorias assim. Todo esse processo passa por uma construção ideológica, oferecendo liberdade de escolha, por exemplo, quando na verdade trata-se de uma bolha mercadológica. Esse processo se estende não somente enquanto consumo, também vai destruindo as relações de trabalho e criando novas formulações centradas no indivíduo. Para explorar e expropriar cada vez mais as subjetividades, se dimensiona a lógica do indivíduo empreendedor, que é a pessoa criativa e que encontra uma demanda e começa a oferecer um produto. Se o indivíduo que antes era parte de uma classe trabalhadora passa agora a ser reconhecido e se reconhecer enquanto empreendedor, onde este irá ganhar como trabalhador, será explorado como trabalhador e ainda estará condicionado à geração de mais valor, contudo, se verá com anseios de uma classe média consumista. Nesse caminho, quando chegamos às questões sobre o trabalho, percebemos que essa nova formulação econômica do sistema se engendra nas mudanças da relação de trabalho, projetando essas diretamente numa campanha ideológica perversa. Na lógica do empreendedor de si, o trabalhador vislumbrado com a ideia de ser seu próprio chefe, fugir das inúmeras violações e explorações nas relações de trabalho, não se percebe entrando em outro processo de exploração. Logo, juntando isso a outros problemas como índice de desemprego alto, aumento da informalidade e a necessidade de sobrevivência mesmo, é como se criassem um corredor e o indivíduo não vê outra alternativa a não ser ceder a esse processo. Conforme isso vai sendo normalizado, o trabalhador deixa de se enxergar como pertencente ao coletivo de uma classe trabalhadora. Assim, fica bem mais fácil a manipulação, exploração e precarização desta força de trabalho. É um processo ideológico que se move dentro de uma política de despolitização. Se as relações de trabalho deveriam se entender numa dinâmica onde o trabalhador oferece sua força de trabalho e garante a futura, por isso o nome proletariado, em troca de salário, enquanto que o capitalista é quem possui o dinheiro para o investimento produtivo e subsidia os fatores necessários à produção, no processo de uberização modificam-se alguns desses papéis, entre aspas. Nesse sentido, como se daria essa dinâmica? Bom, o trabalhador que oferece sua força de trabalho aos aplicativos como motorista para Uber, por exemplo,
terá de ter carro, carteira de motorista e um smartphone com pacote de dados. Já os entregadores de delivery para iFood, Rappi ou para a própria Uber, no caso da Uber Eats, têm que ter uma bicicleta ou moto ou carro, comprar uma bolsa térmica e um smartphone com pacote de dados. No caso, ainda existem empresas que lucram alugando carro, moto e bicicleta, fora as empresas que lucram com pacote de dados e internet. Nessa dinâmica, o mais valor apropriado pelo capitalista se torna muito maximizado. Essas empresas trabalham com pessoas que tornam-se, entre aspas e muitas aspas, profissionais autônomos, autogestores, empreendedores de si. Assim, estes assumem investimentos próprios e diversos riscos para oferecer o serviço. O trabalhador, nesse sentido da uberização, se responsabiliza por quase a totalidade dos meios necessários para cumprir o serviço, enquanto o capitalista só disponibiliza o aplicativo e ainda consome uma porcentagem dos ganhos do trabalhador como uma taxação de uso da plataforma. É a maximização do lucro sobre um processo moderno de precarização que está quase no que poderíamos chamar de escravidão moderna. Sem direitos legais sobre uma lógica de trabalho com um vínculo não vinculado, o trabalhador fica sem nenhuma seguridade, ninguém se responsabiliza por ele, além dele mesmo. Afinal, ele é empreendedor de si. Mas e quem irá arcar se o trabalhador ficar doente? Se acidentar no ato da função? E alimentação e deslocamento? Há alguns meses atrás, pedi uma comida pelo iFood e o entregador estava com gesso na perna pilotando a moto. Eu o perguntei se não era melhor repousar, por ser perigoso para ele e para os outros, aquela situação. Ele me disse que sabia, mas quem pagaria os remédios? E além do mais, ele tinha filho pequeno. E afinal, só quem tem um passarinho para dar de bebê que sabe. Outro ponto é a questão específica da legislação trabalhista no Brasil. Esse tipo de trabalho, uberizado, não gera arrecadação, não gera o imposto que deveria ir para a previdência social e manutenção de infraestrutura e direitos básicos a esse trabalhador e à sociedade como um todo. A rotina e forma como esses serviços são jogados no trabalhador muitas vezes acarretam em irregularidades no trânsito, por exemplo. Se o trabalhador quiser ter um ganho bom, entre muitas aspas, para pagar as contas e suprir os gastos que tem para financiar os meios necessários para trabalhar, fica mais de 12 horas desempenhando a mesma função, sem parar, num processo de intensificação desumano. Em dias de pico, no caso de shows, eventos, hora de almoço e jantar, finais de semana e tal, não há descanso ou pausa-refeição. Afinal, ninguém quer comida fria ou carro atrasado, não é mesmo? Essas empresas de delivery, startups e apps não têm qualquer responsabilidade pelos seus trabalhadores. O restaurante, muito menos no caso dos entregadores de comida. O destinatário da entrega ou consumidor do serviço, menos ainda. A classe trabalhadora está num processo de autoexploração pelos grandes capitalistas, quase análogo à escravidão. Só em 2019, a empresa Rappi ganhou um investimento de US$ 1 bilhão, segundo a revista Exame. A iFood, no final de 2018, 1,9 bilhões de reais segundo a Folha. E a Uber destaca que a receita da sua empresa subiu quase 30%, chegando a 3,8 bilhões de dólares. Pense em a dinâmica do que é mais-valia no sentido mais básico, representando aí grande disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalhador, logo gerando grande lucratividade aos capitalistas. Chamam de empreendedor alguém que é explorado num regime em que, nessa dinâmica de precarização, os donos dessas companhias, os capitalistas, ganham bilhões, enquanto que o trabalhador mal paga suas contas para ter o mínimo para sobrevivência e sustento. E para finalizar, faço uma citação de Ricardo Antunes num texto sobre uberização que diz: o mundo maquínico, informacional digital, ao invés de trazer a redução do tempo de trabalho, as melhores condições de trabalho, mais tempo de vida fora do trabalho, menos penúria no trabalho, tem sido o oposto disso. É isso, galera.
Muito obrigada por quem ouviu até aqui e se você gostou, segue para acompanhar meu trabalho e ficar por dentro de novos episódios. Todo o projeto é idealizado, estruturado e organizado por mim. Não tenho financiamento ou qualquer renda fixa que me garanta suporte. Então, se puder dar aquela força ao meu trabalho, curtindo, deixando seu comentário e compartilhando com seus amigos, eu ficarei muito agradecida. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais. No YouTube você me acha com /anal.lisando e no Instagram com o @anal.lisando. Lá podemos trocar umas ideias legais. Mais uma vez, obrigada, beijinhos e até a próxima!